Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula IC e hoje a gente vai fazer uma questão aqui bem legal. A gente vai atender a um desafio, digamos assim, que chegou de uma das nossas clientes de projetos personalizados, tá? E foi uma questão legal que eu nunca tinha parado para pensar que como fazer no VBA. A gente conseguiu achar uma solução que fica bem interessante e agora eu dei uma adaptada nessa solução para poder mostrar aqui para vocês e ficar um recurso muito interessante. O que a gente vai aprender a fazer? A gente vai criar uma estratégia aqui dentro do User Form, tá? E dos seus controles, e você vai perceber que você vai poder adaptar para a sua condição, onde você tenha padrões de cores diferentes. Por exemplo, a minha cliente ela queria ter aquela troca, né, de módulo claro e modo escuro, né, o modo noturno, que a gente tem em muitos lugares, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui o meu Excel em preto, porque eu uso o modo noturno. E a intenção dessa cliente era poder fazer isso também no seu User Form, né? Isso fez a gente parar para pensar um pouquinho e a gente criou uma estratégia que funcionou para ela no módulo dela. Depois a gente simplificou essa estratégia para que isso possa ser utilizado aí em outros projetos também. A gente está até pensando aqui como fazer para poder incluir essa função em projetos em escala, né? Porque a gente achou bem legal e ficou interessante, tá? Então eu vou dividir aqui com vocês como fazer isso. A gente vai ser do zero, tá? Então não se preocupa, estou começando agora, primeiro truque aqui em Excel e VBA, fica tranquilo. Você vai conseguir acompanhar, e se não, deixa aqui nos comentários, tá? E é uma dica super legal, vai fazer diferença no seu dia a dia. O que a gente vai fazer, galera? Primeiro, eu vou partir aqui um pouquinho do Excel, tá? Então aqui a gente vai pegar uma planilha, eu vou fazer tudo simples para ensinar a técnica para vocês. E depois, obviamente, vocês vão adaptar essa técnica para outros ambientes, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: cria uma aba onde você vai colocar suas cores. Tá? Então esse é um jeito de fazer, tá? Então a gente simplificou dessa forma para poder ensinar aqui para vocês, tá? Existe a possibilidade de você fazer tudo isso dentro do VBA, mas dá um pouco mais de trabalho. Então para simplificar, cria uma aba onde você vai definir essas cores para você, tá? Deixa eu tirar essa carinha do Copilot aqui que ele me incomoda. O que eu vou fazer? Na célula A1 dessa planilha eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui, olha, padrões, tá? Então aqui vão estar padrões, tá? Os padrões que eu vou utilizar ali no meu projeto, tudo bem? Eu vou pegar aqui, olha, essa coluna B, tá? Essa coluna B, C, D, I, E e F vão ser as cores que eu vou criar dentro do meu projeto. E aqui, da linha 2 para baixo, vão ser os padrões que eu vou criar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, perfil claro, por exemplo, perfil. Então eu vou colocar com caixa normal aqui, perfil claro. Vou chamar outro aqui, ó, perfil escuro, e você pode criar os nomes que você quiser, tá? Então por isso que ficou bem bacana, fica bem flexível aí pra você, tá? Eu vou colocar aqui, ó, padrão em azul, por exemplo, tá? Eu vou colocar outro aqui, olha, padrão em vermelho, tá? Então eu sei que pra mim fica bem estranho, mas vai que pra você faz sentido isso, tá? Então eu vou criar 4 padrões diferentes aqui, tá? Então um perfil claro, um escuro, um em azul e um em vermelho, tá? Se você quiser criar mais, você pode, vai dar certo, tá? O que eu vou fazer? Aqui eu vou criar alguns elementos no meu User Form, tá? E aí, um detalhe, se você está começando agora, lembra que para usar a VBA, você precisa da guia de desenvolvedor habilitada no seu Excel, tá? Se não tiver aparecendo esse desenvolvedor aqui, você não vai conseguir seguir. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir em qualquer uma das abas aqui do Excel, clica com o botão direito, vem aqui, olha, em personalizar faixa de opções, clica nesse botão. Ele vai pensar um pouquinho, é normal ele demorar um pouquinho, vai abrir aqui uma janelona grande para vocês. Vocês vão vir aqui nessa lista da direita e vão procurar aqui desenvolvedor e marca essa caixinha, né? Clica aqui nessa caixinha para ele ficar com esse Vzinho ali de marcado e depois dá OK. Agora sim você vai conseguir utilizar o VBA, tá? Bom, vamos lá para o User Form e lá a gente vai criar alguns elementos para a gente vai criando as cores aqui meio que em paralelo, tá? Eu vou fazer um User Form pequenininho e simples, mas você vai perceber que isso vai funcionar para qualquer tipo de elemento. Então o que eu vou fazer? Vou dar um Alt F11 aqui para ele abrir o VBE, né, que é onde a gente tem a interface de criação, e vou deixar aqui um do lado do outro, tá? Então o Excel e o VBA, para você poder enxergar aqui o que a gente está fazendo de forma mais dinâmica e ficar mais claro para quem está começando, tá? Vou vir aqui, ó, vou dar um Ctrl R para apresentar o meu projeto e vou criar um User Form, clicando com o botão direito ali na parte branca, clicar em User Form, ele vai abrir aqui para mim User Form ali, tá? O que eu vou colocar aqui de controles, galera? Primeiro, eu não vou me preocupar aqui
com estratégias de nomes muito elaborados, nem nada do tipo aqui, tá? Então lembrando, eu quero fazer simples só na técnica que a gente vai usar. Eu vou usar o seguinte, olha, eu vou colocar aqui uma list box para começo de conversa, tá? Então o primeiro elemento que eu vou colocar ali é uma list box, tá? E a list box, ela vai precisar ter pelo menos duas informações diferentes. Então, na minha estratégia, eu quero que tenha uma cor de fundo e eu quero que tenha uma cor de fonte, tá? Então eu vou criar aqui, olha, o nome da cor, tá? Vai ser esse daqui, cor LB fundo. Então, por que LT fundo, tá? Desculpa, LT fundo. Da onde que veio esse nome? Cor é um prefixo que eu vou utilizar para dizer que todos esses caras são cores e para não ter o risco depois de ter um elemento com o mesmo nome, tá? Então assim facilita para eu poder colocar nomes parecidos nas coisas. Isso, como eu vivo dizendo aqui nos projetos, me ajuda, tá? E vai ser LT porque é de lista, né? Então eu sempre uso LT, isso é uma regra minha de usar LT para listas. Então para mim faz sentido, quando eu leio ali LT fundo, eu sei que eu estou falando do fundo de uma lista, tá? Depois eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar também uma fonte, né? Então eu vou colocar aqui cor LT fonte, tá? Então vai ter a cor LT fundo e a cor LT fonte, tá? E aí beleza, peguei essas informações. Qual que é o próximo passo que eu vou fazer aqui? Então a LT já está ali, já tem as informações. Eu vou colocar um label aqui também, olha, que eu vou utilizar. Vou deixar ele feião aqui por enquanto, tá? Não tenho muito preocupação com isso. Deixa eu só vir aqui no F4. Eu vou deixar ele um pouquinho maior ali só. Vou ver aqui em categorizado. Vou trocar aqui a fonte dele, tá? Vai carregar um pouquinho. A primeira vez que você abre aí a fonte, ele vai pensar um pouco. Isso é normal também, tá? O Excel ele faz isso, tá? Então ele demora um pouquinho ali para carregar essa ferramenta para vocês. Mas carregou aqui. Eu vou colocar aqui a fonte que... Eu não vou me preocupar aqui com a fonte em si, vou deixar o tá 1 lá mesmo. Só que eu vou colocar em negrito e vou colocar no tamanho maior. Então tá 8, eu vou colocar 16 ali, por exemplo, tá? Então ficou maior ali, é isso que eu quero. E eu vou colocar ela aqui como transparente, tá? Então, para facilitar a minha vida. Então, para label, eu só quero a cor da fonte, né? Então eu vou colocar aqui, ó, cor LB fonte, tá? Então, beleza, cor LB fonte, deixa eu só colocar aqui com underline também. É importante que fique num padrão certo aqui para você não se perder depois, tá bom? E aí agora, para poder mostrar para vocês outras mecânicas, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui também, olha, um botão, tá? Eu não vou usar, não vou nem colocar código nesses botões, porque eu quero só estética, tá? Mas eu vou colocar aqui, olha, uma caixa de texto primeiro, vamos lá, uma caixa de texto. Caixa de texto também vai ter fonte e vai ter fundo, tá? Então vou colocar aqui, ó, cor TB fundo e depois a cor TB fonte, tá? Aí eu vou fazer uma caixa de combinação aqui também, olha. Não vou nem me preocupar com as informações que vão ser preenchidas. Tem um monte de vídeo aqui no canal que eu mostro algumas coisas bem legais para vocês de o que você vai colocar de fonte, de texto, coisa do tipo. Não se preocupa com isso agora, tá? Aqui eu vou colocar cor também CB fundo e cor CB fonte, tá? Beleza. Fiz isso daqui, agora eu vou fazer o seguinte, eu também vou colocar aqui um botão, tá? Então eu vim aqui, olha, eu vou colocar um botão, deixa eu pegar aqui, olha, BT, tá? Então esse daqui vai ser um botão, que seria talvez um botão ali de salvar ou coisa do tipo, tá? Nem vou me preocupar com o Caption também, nem nada do tipo, tá? Então o botão, ele vai ter 4 cores, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, cor, BT, fundo 1, cor, BT, fundo 2. Aí eu vou colocar aqui, ó, cor BT. Até vou facilitar aqui, ó. Vai ser, não, vou fazer assim mesmo para evitar confusões. Cor BT fonte 1 e cor BT fonte 2. Tá, então percebe que eu peguei vários elementos aqui, então eu fui olhando, olha, para cada controle são essas cores que eu quero e fui colocando isso lá dentro do meu Excel, tá? Então esse é o primeiro passo que você vai fazer para conseguir criar essa mecânica aí, tudo bem? Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, né? Essa minha lista aqui, eu vou configurar algumas coisinhas aqui no VBA, então deixa eu abrir aqui. Essa minha lista, eu vou pedir para que ela tenha seleção sempre single, né? Então única, então não precisa mudar nisso. Mas aqui no seu list style, tá? Ele tá como plain
eu vou pegar aqui, olha, Option, tá? Porque eu quero que apareça ali a opção do que a pessoa está selecionando. Isso vai fazer diferença pra gente que na nossa mecânica ficar mais intuitivo, tá bom? Então aqui, basicamente é isso, tá? Ah, esqueci aqui também do User Form, né? O próprio User Form vai ter pelo menos a cor do fundo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, cor FR, que eu chamo ali o User Form de FR, né? E de fundo, tá? Então essas são as cores aqui que eu vou utilizar dentro do meu projeto, tá bom? Beleza. Agora o que eu tenho que fazer aqui, né? Eu tenho que criar cores para cada padrão ali. Para facilitar a minha vida aqui, eu vou vir aqui, olha, em exibir, e eu vou pedir para ele congelar os meus painéis, tá? Então só para eu poder arrastar aqui sem precisar ficar voltando em qual item que eu tô. E aí eu vou selecionando aqui agora as minhas cores, tá? Então o primeiro passo, eu estou falando aqui, olha, da cor de LT fundo, né? Então, qual que é o fundo que eu vou ter ali na minha LT? Eu vou colocar aqui no fundo claro, eu vou pegar um cinzinha bem clarinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, esse cinzinha aqui bem clarinho ali, olha, tá bom? Então, esse aqui vai ser o fundo de LT, quando eu estou falando de fundo claro. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, e vou pegar o RGB dessa cor, 242, 242, 242, tá? E vou escrever aqui dentro do meu Excel, tá? Então, 242, 2,242,242, tá? Desse jeito. Não coloca espaço, coloca desse jeito aqui, tá bom? Beleza, então foi ali. Onde mais eu vou usar a mesma cor, tá? Então já aproveita e já cola a mesma cor nos outros lugares. Então eu vou dar um Ctrl C nessa célula. Por exemplo, fonte vai ter que ser diferente, né? Ela vai ter que ser ali mais escura. Aqui a cor da fonte do LB vai ser diferente, né? O TB fundo, eu quero essa mesma cor, então colei aqui, fonte não, CB fundo vai ser a mesma cor, então eu já coloquei ali também, CB fonte não, BT fundo, né? Então o BT fundo, aqui eu vou fazer ele também da mesma cor, o fundo 1 dele, tá? E aí a fonte, fonte 2, tá? Então ó, fundo 1, fonte 2, a mesma cor, e a cor do FR vai ser também a mesma, tá? Então, beleza, agora eu vou definir para o padrão de escuro, tá? E eu já vou usar aqui as mesmas estratégias. Se você quiser fazer diferente, fica à vontade. Aqui você pode colocar as cores que você quiser, do jeito que você quiser, vai funcionar. Eu estou usando assim para agilizar aqui na aula para vocês, tá? Mas, aqui no padrão escuro, né? Então essa parte aqui de fonte, eu vou fazer com esse carinha aqui, olha, tá? Então, que já é bem mais escuro, vou pegar aqui também mais cores, e vou pegar 57, 57, 57, tá? Então 57,57,57, tá? Vou até trocar a cor aqui para ficar fácil de todo mundo visualizar, mas isso não faz diferença para o nosso código, é só para todo mundo ler aqui o que eu escrevi, e eu vou usar nos mesmos lugares, então eu já vou copiar e colar aqui em todo mundo, tá? Se você quiser fazer como eu estou fazendo, tudo bem. Se você quiser fazer em ordens diferentes, também fica à vontade, vai funcionar, tá? O padrão em azul, tá? O padrão em azul eu vou usar esse azul aqui, por exemplo, né? Ou até melhor, esse daqui não, esse daqui para essa parte aqui não. Vou pegar esse azul aqui, ó, esse azul vai ficar legal. Vou pegar aqui a cor dele, tá? E fica à vontade para pegar a cor que você quiser, tá? Então 166, 201, 236, né? Então 166 201 e 236. Se eu não peguei errado, é isso daqui, vou conferir. Então, 166, 201, 236. Beleza, tá certo. A minha memória não tá tão ruim ainda. Vou pegar e vou colar nos mesmos lugares aqui também, ó. Ok? Então, beleza. Já usei ali em todos os pontos que eu quero. Agora, o que eu vou fazer? Padrão em vermelho, né? Então, eu vou pegar uma coisa aqui mais ou menos assim, olha. E aí, vou pegar as cores aqui também, olha. 247, 199, 172. Então, 247, 199 e 272. Eu acho que é isso. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu vir para cá. 172, né? Então, 247, 199 e 172. Não 272. Vou corrigir aqui, olha. 172. Beleza, perfeito. Copia e cola aqui também nos outros, tá? Então, isso aqui é que a gente vai usar. Isso aqui que o VBA vai entender para colocar as informações todas nos seus devidos lugares, ok? Beleza, agora vamos pensar aqui em cor da fonte. Então, cor da fonte, nesse caso aqui, ele precisa ser um pouco mais escuro, para que ele funcione realmente, tá? Então, eu vou pegar aqui uma cor de fonte que eu acho que vai ficar legal, né? Eu vou tocar aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, pegar essa cor de fonte aqui, tá? Então, porque ela vai ficar escura, vai aparecer legal ali no meu padrão claro, tá? Então, eu vou pegar isso daqui, cor de fonte, né? LB fonte também, cor de fonte, fundo não. Aí aqui, ó, fundo 2. E a fonte
2 a fonte 1 vão ser com esse cara, tá? E aí agora, no outro cara, eu vou fazer o inverso. Por quê? Ele vai ficar invertido, vai ficar bem legal ali, vai dar um efeito interessante pra gente, tá? Então eu vou pegar esse daqui, olha, e vou colar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então você pode fazer uma brincadeira mais ou menos assim, vai funcionar e vai ficar bom, tá? Então beleza, funcionou ali. Próximo passo, então quando for azul, agora aqui eu quero um azul mais escuro, tá? Então vou vir pra cá e vou pegar esse azulzão aqui, olha, que é bem escuro, fica bem legal. Vou pegar aqui, vou pegar 11,4864, né? Então 11,48,64, né? Deixa em branco aqui para todo mundo enxergar. Copia e cola aqui também nos próximos. Tá vendo que eu estou usando poucas cores por padrão, tá? Não deixa um carnaval, isso que fica feio, pelo menos na minha opinião, tá? Mas enfim. E aqui o padrão de vermelho, eu vou pegar aqui esse vermelhão mais escuro, tá? Não se preocupa muito aqui, eu estou fazendo mesmo para ficar diferente, tá? E enfim. Mas vou pegar aqui as cores de 19200. Esse é fácil de lembrar, né? Então 19200, tá? Então vou deixar em branco também para ficar mais legível para todo mundo. Copia e cola aqui também, tá? Então eu defini aí minhas 4 paletas de cores diferentes que eu vou utilizar aqui no meu projeto. Não preciso mais aqui deixar congelado, né? Então eu vou vir aqui e descongelar os painéis. Tudo bem, não ia atrapalhar em nada, mas só para deixar certo isso, tá? Ótimo. Agora que a gente fez isso, como que eu vou fazer para o VBA entender que ele deve pegar essas informações e colocar lá no meu user form, né? Para isso, eu vou criar um módulo de cores, tá? Onde eu vou criar essas cores que a gente utilizou aqui em cima e vou colocar esses RGBs que a gente definiu aqui embaixo, tá? Então, como que eu faço isso? Vou vir aqui, Ctrl R, vou criar um módulo de cores, tá? Então, percebe que eu não estou nem me preocupando de colocar o nome dos elementos, tá? Então, normalmente eu falo, dá nome para tudo, mas aqui eu não vou me preocupar com isso, que não vai fazer diferença para a gente agora, visto que eu não vou programar os elementos em si, tá? O único que vai ter um pouquinho de programação vai ser a LB, tá? A LT, na verdade, né? A label, a list box, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, vou pegar essas informações e eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, olha, criar um módulo, tá? E eu vou chamar isso aqui, ó, MD Cores, para ficar minimamente organizado, tá? E eu vou criar publics com esses nomes que eu tenho aqui, tá? Então, deixa eu jogar aqui um para um lado, outro para o outro, para eu poder visualizar isso aqui melhor, tá? E eu vou colocar aqui, ó, public, exatamente com o mesmo nome que eu criei lá no meu Excel, tá? Isso é importante. Cor LT fundo, tá? As double, ok? Isso aqui é um número, tá? Public cor LT fonte as double. Próximo, cor public cor TB, melhor LB, né? Fonte também as double. Depois, né, eu vou vir para cá. Então, ele fez aqui até o fonte, né? Agora eu vou vir para o TB fundo. Então, aqui public, cor, TB fundo, as double, public, cor, TB fonte, as double, public, TB é cor. E agora CB fundo as double, public, cor, CB fonte as double, depois cor, ou melhor, public, cor, BT fundo 1 as double, public, cor, BT fundo 2 as double, depois public, cor, e aqui eu vou pegar BT fonte 1, corrigiu de cima que eu digitei ali errado, as double. Então aqui, ó, isso é o fundo, não é fundo 2, aí agora sim. E aí public, cor, BT fonte 2 as double, e o último de todos ali, né, que é o do user form, tá? Então fonte 1, fonte 2, beleza? E aqui o public, cor FR
fundo. E aí as double. Então eu criei uma variável para cada cor que eu defini. Se você tivesse menos cor, menos variáveis. Se você tiver mais cores, mais variáveis. Não muda a mecânica, só muda a quantidade de variáveis que você tem, tá? O próximo passo que eu vou fazer é, eu vou criar agora uma variável, tá? uma outra variável, que também vai ser um double, que eu vou definir qual é o padrão de cores que eu estou utilizando, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, vou até deixar separado, apesar de ser double também, public, L, cor, né? Linha de cor, as double, ok? E eu vou criar uma sub, tá? Então, e essa sub aqui, ela vai servir para que eu faça a atualização dessas cores. Então vai ser at cores, tá? E aí depois eu vou falar para ele o seguinte, né? Que dentro dessa atualização de cores, ele vai colocar os elementos, né, dentro dos meus daqueles RGBs dentro de cada uma dessas minhas variáveis. Só que ele vai ter que escolher, né, qual é a linha correta que ele está trabalhando. Eu vou utilizar a linha 2 como linha de referência. Então, por conta disso, eu vou falar para ele o seguinte: if lcor é igual a empty, né? Ou seja, se ainda não houve nenhuma definição de cores, eu quero que them lcor é igual a 2, tá? Para que ele defina a linha 2 como linha padrão, que é aquele padrão claro que a gente definiu, tá? Depois eu vou fazer aqui, olha, uma variável também, dim c as double, ok? E aí, para que ele não erre essa posição, ok? E por último, né, eu vou falar para ele o seguinte, olha, que eu vou rodar por cada uma dessas minhas variáveis aqui, tá? Então, por cada uma dessas minhas colunas, eu já sei quais são as minhas variáveis, só que focando, né, o if, e aqui eu vou chamar de planilha 1, porque eu não dei um nome ali para minha planilha, tá? Senão eu poderia chamar como PL cor ou coisa do tipo. Então eu vou fazer isso para ficar um acabamento melhor, que dá uma agonia, né? PL cor, por exemplo, tá? E aqui and if. Para eu dar esse nome, eu venho aqui, olha, F4, propriedades, vou chamar de PL cor, né? Parece errado não fazer isso, então eu vou fazer. Beleza, mas não vai fazer grande diferença aqui, porque vai ser só uma planilha mesmo, tá? Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela variável que eu tenho, por exemplo, C vai ser igual, né? Então, para fazer ali a primeira, né? Porque tem uma possibilidade que é o seguinte, que é você reaproveitar isso daqui em outros projetos. E quando você for reaproveitar, talvez você coloque a ordem das cores diferentes. Então, para evitar bug, eu estou usando essa variável C, tá? Então, C vai ser igual a .range, cifrão 1, 2 pontos, cifrão 1. Isso aqui serve para ele selecionar a primeira linha inteira, né, que é a linha onde estão escritos os nomes das variáveis, que também é o nome das cores, tá? E aí, ponto find, o que eu estou procurando, né? 2 pontos igual, eu quero que ele encontre o nome da primeira variável, com o nome da primeira cor, que é cor LT fundo, ok? Então assim você vai fazer com que ele faça essa estrutura aqui para você. Dependendo da situação, se você for um programador um pouco mais experiente, eu não vou entrar nessa linha para não ter que explicar alguns detalhes, eu fiz uma aula muito grande, mas se você for um programador mais experiente, você pode colocar essas variáveis dentro de um array, tá? E aí depois rodar aqui para todos os itens do array. Desse jeito você vai economizar muita linha de programação, principalmente se você tiver um projeto com mais cores do que o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou fazer um por um para fazer ficar mais simples o entendimento da programação, principalmente pensando em quem é mais iniciante aí no VBA, tudo bem? Mas se você já tem mais experiência, você pode usar um array para isso, tudo bem? Ótimo. Então aqui eu vou colocar look in, 2 pontos igual, xl e values, e look at 2 pontos igual, xl roll ponto column, tá? Então ele vai pegar o número da coluna onde ele tem aquela variável. No meu caso, coluna 2, tá? E depois eu vou fazer o seguinte, eu já tenho a variável L cor que tem a linha ali de cor. E agora eu vou falar para ele o seguinte, ó, que cor LT fundo, que é o que ele acabou de encontrar, né? Vai ser igual, né, então ao RGB, e dentro aqui do RGB é onde eu coloco o red, o green e o blue, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que separar aquelas informações que eu tenho ali dentro, tá? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui vermelho, vou colocar aqui verde e vou colocar aqui azul,
tá? E o que é esse vermelho, verde e azul? Agora é a hora de a gente fazer uma mecânica que vai quebrar aquele texto que a gente colocou lá de forma inteligente, tá? Então como que eu faço para fazer isso, tá? Eu vou pegar aquelas informações que eu tenho lá e vou separar um por vez, tudo bem? Como que eu faço para separar isso um por vez? Primeiro, eu vou precisar identificar onde eu tenho esses dados, tá? Então os meus dados, né? Posso até criar aqui uma variável do tipo string para facilitar a minha vida. Então, dim cor as string, né? Que é aquele RGB que eu tenho, tá? Cor vai ser igual a .cells, e aí você vai colocar aqui o número da linha L cor, o número da coluna C, que eu acabei de descobrir, tá? Ponto velho, tudo bem? Então ele vai pegar o valor, que é aquele RGB que você escreveu, tá? Vou fazer o seguinte, vou rodar isso daqui passo a passo para você entender o que a gente está fazendo até aqui, tá bom? Então F8, ele chegou para cá, vai criar, então o cor está vazio, ele vai colocar o número 2, ótimo. Veio aqui, vai identificar onde que está a coluna, onde está escrito cor fundo, a coluna é 2, então ele também vai colocar o número 2 aqui na minha variável C. E depois eu pegar aqui o RGB que eu escrevi ali dentro. Ó. Então, 242, 242, 242, tá? E o que vai acontecer? É justamente o que eu escrevi aqui mesmo, né? Então, pegou certa informação. Então, para a gente poder fazer essa separação, eu vou fazer o seguinte, né? Deixa eu parar aqui a execução. Eu vou criar essas variáveis vermelho, verde e azul, tá? No formato de double também. Então, dim vermelho as double, dim verde as double, dim azul as double, ok? Então isso daqui vai fazer com que você possa criar essas informações. Aí o próximo passo, né? Então eu preciso agora quebrar isso, separar isso em itens diferentes, né? Então eu já tenho ali a cor, né? Pegando aquela variável, pegando aquele RGB para mim, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para que ele, né, identifique, né, quebre aquele texto para mim, separando ali cada uma das vírgulas, tá? Então o vermelho, como que eu faço para separar o primeiro? Né? Vai ser igual ao left, né? Então da esquerda para a direita. Eu vou pedir para ele, olhando a variável cor, que eu acabei de preencher, né? E o comprimento vai ser o in_str, né? In string cor, e eu estou procurando a variável vírgula, tá? E aí eu vou pedir para que ele faça isso para mim, -1. Por quê? A vírgula ali ela vai dar o número 4. Porque a vírgula é a quarta posição. E eu quero os 3 primeiros dígitos, tá? Então isso aqui vai fazer com que ele coloque dentro do vermelho a posição correta, tá? Agora vamos para o verde, né? Então o verde vai ser igual a... E aqui eu tenho que primeiro retirar aquela minha estratégia de números, tá? Então eu preciso fazer com que ele faça isso para mim, aqueles primeiros números que eu já sei que é do red, né? Então como é que eu faço para tirar isso? Eu vou usar o right, tá? Então eu vou tocar aquela cor, tá? Então meu item, né? Então right da cor, tá? Quantos itens eu quero? Eu quero o comprimento total, então o número de itens que eu tenho, que é len cor, menos a posição onde ele encontrou a primeira vírgula, que a gente acabou de fazer, que é um str cor, vírgula, encontrando a vírgula. Né? Então quando ele fizer isso daqui, ele vai limpar, então esse right aqui ele tira, né, esse primeiro 242, tá? Aí agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar a posição correta onde vai estar o próximo dígito, que também pode variar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele pegar ali o left de novo, tá? E aí, desse texto aqui, né, então, que é desse right que a gente acabou de criar, né, e quantos dígitos eu vou querer que ele faça? Né? Eu vou fazer um in_str desse carinha aqui, então você vai copiar esse right aqui, tá? Copiei esse right aqui, e aí você vai fazer com que ele limpe ali esses dados. Eu até vou simplificar isso daqui, deixa eu melhorar isso aqui, ó. Pode fazer o seguinte, ó, cor é igual a right, e aí agora fica mais fácil aqui, cor, vírgula, e o len ali, né, vai ser o seu in_str lugar. Deixa eu até pegar o que eu já tinha escrito aqui antes. Aqui é esse right aqui, ó. Ctrl C, beleza. Não tem problema. Então aqui cor vai ser igual a isso daqui. Então esse right aqui. Então assim ele já deixa limpo aqui, fica mais fácil de você trabalhar, tá? Então verde agora vai ser igual, né, então ao left de cor, né? Porque agora eu atualizei, não preciso ficar repetindo esse right que é grandão toda hora, tá? E aí ele vai colocar in str novamente, né? Da própria cor, procurando vírgula.
menos 1. Tá? E aí depois que ele fez isso, novamente vai fazer a mesma limpeza que ele já fez aqui em cima. Então isso aqui eu posso até copiar e só colar aqui embaixo. Tá? Então isso aqui vai fazer para o azul agora. Então o azul vai ser igual ao... e aí, né, desse caso, agora eu já sei que ele sobrou. Quando eu fiz essa limpeza ali, ele já sobrou justamente apenas aquela informação. Então ele vai ser igual a cor. Tá? Vamos testar para ver se isso daqui está funcionando. Tem que dar 242 em todos, né? Então eu vim aqui no F8. Então olha, ele pegou a cor 242, 242, 242. O vermelho 242, perfeito, deu certinho. Aí agora, olha, ele vai tirar o primeiro 242, sobrou só os dois próximos números, né? E agora o verde, de novo, pegou 242. Aí agora a cor, ele tirou, sobrou só o último número, tá certo? Só colocar ali no azul. E agora a sua cor já virou ali a cor que a gente queria, tá? Então é isso que ele vai fazer ali para cada uma das coisas que você criou, tá? Então, por isso que eu disse, para quem trabalha, quem já tem uma noção de trabalhar com array, isso daqui fica muito mais fácil de fazer se você tiver o array pronto para isso, tá? Mas no nosso caso, agora eu não preciso mais olhar para cá, né? Vou aumentar aqui o nosso VBA para ficar mais fácil. Eu vou fazer para todas as minhas variáveis basicamente a mesma coisa, tá? A única coisa que vai mudar é o seguinte, olha, eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui embaixo, tá? Então essa é a parte fácil, né? Você vai poder fazer cópia e cola disso daqui sem precisar ficar aí repetindo. Vou deixar um espaço maior aqui, olha, para vocês saberem onde que começa uma cor e termina a outra, tá? Mas aqui, olha, é o C que vai mudar. Então agora eu vou mandar ele procurar a próxima variável, que é cor LT fonte, né? Então só a palavra fundo aqui vai trocar por fonte, ok? E é isso daqui, você vai copiar e vai colar aqui nos outros lugares onde ele mostra isso, que é justamente aqui, ó, cor LT fonte, fundo vira fonte. Copia isso daqui. Vamos fazer a próxima cor agora, tá? Então são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cores que a gente vai fazer. Eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 cores, tá? Agora é só vir alterando aqui todas elas, tudo bem? Então a primeira, tá? Então eu posso até colocar aqui, se ficar mais fácil para todo mundo, como cor 1. Aqui, né? Então antes do próximo C ali vai ser o meu cor 2, tá? Então o que a gente já fez também. Aí aqui, antes desse próximo vai ser o cor 3, tá? Então esse aqui tem que alterar. Então a terceira cor aqui, olha, LB fonte, tá? Então vou tocar aqui, ó. Aqui vai ser LB fonte, tá? Então copia isso daqui e aqui embaixo, ó, LB fonte também. Vamos fazer aqui agora cor 4, tá? Então cor 4 vai ser aqui, olha, TB fundo. Então TB fundo. TB fundo, tá? Copia, cola aqui embaixo. Cor 5, tá? Cor 5, então 1, 2, 3, 4, 5, TB fonte. Então eu vou vir aqui, TB fonte. Copia isso daqui e cola aqui embaixo também. Cor 6, tá? Então cor 6 ali. Então depois do TB fonte vai ser a CB fundo, CB fonte. Tá, então a 6 é a CB fundo, fundo, e essa daqui também vou copiar, colei aqui embaixo, depois aqui o cor 7, tá? Vou vir para cá, vai ser agora o CB fonte, e aqui embaixo, cuidado na digitação, hein, tá, galera? Para deixar tudo certo, errinhos de digitação aqui acontecem pra caramba, tá? Então, cor 8, tá? Vamos pegar aqui a cor 8, né? Então, já fiz o CB. Agora, BT fundo 1, fundo 2, fonte 1 fundo, e fonte 2, tá? Então, vamos lá. 8, então aqui BT. Fundo 1. Pode estar fora de ordem que não tem problema, tá? Como você está usando essa variável de coluna ali, ele vai encontrar do mesmo jeito. Cor 9, então aqui vai ser o BT, fundo 2, depois eu vim para a cor 10,
Então aqui vai ser bt fonte 1. Aí a mesma coisa, então copiei isso daqui, vou pegar aqui, vou colar isso daqui, cor 11, estamos quase acabando, né? Então cor 11, tá? Então ele fez essa estratégia, o que eu vou fazer aqui? Eu pedi para ele a fonte 2, né? Então bt fonte 2, e aí vou pegar isso daqui, vou colar aqui embaixo, e a última cor que é o FR fundo, né? Então cor 12 é o FR fundo. Então alterei aqui, então percebe que de novo, tá? Se tivesse um bloco, um módulo aqui que fizesse isso por meio de array, você poderia ter um único comando, né? Um loop ali passando por todos os itens dentro do array, colocaria todas as cores sem precisar fazer essas várias cópias aqui, porque ele é a mesma coisa, né? Só muda o nome da variável em si, tá? Mas enfim, quando ele rodar isso daqui, então agora ele vai ajustar todas as cores aqui para você, tá? Qual que é o próximo passo que a gente vai fazer, né? Vamos testar para ver se não passou nenhum errinho aqui de digitação, por quê? Eu ia salvar, mas eu não salvei nada, então não precisa, né? Mas enfim, é muito texto ali que tem, então tem a chance de passar um errinho de digitação. Então vou rodar aqui com F5, ele não vai fazer nada, tá? Então se você apertar F5 ou apertar aqui a setinha e ele não fizer nada, é sinal que está tudo certo, porque ele roda corretamente, só que a gente não está usando isso daqui, tá? Agora o que a gente tem que fazer, né? Eu tenho que aplicar isso dentro do meu formulário, tá? Então como que eu vou fazer isso, ele aplicar isso para cada item, tá? Eu vou vir aqui, olha, e vou pedir para que ele colete uma informação de formulário, tá? Então como que ele coleta informação de formulário? Ele vai coletar aqui, olha, eu vou criar um FR as user form, tá? Então FR as user form aqui dentro do parênteses. Então quando eu chamar essa variável, eu vou ter que apontar para um user form. Qual user form? Aquele que eu estou utilizando lá, tá? E eu vou falar para ele o seguinte, vou criar uma outra variável aqui que vai ser gemctr, que é o controle as msforms.control, tá? Então isso daqui que vai me ajudar agora a colocar essas cores nos seus devidos lugares, tudo bem? E aí como que eu vou fazer para entender isso, né? Eu vou falar para ele o seguinte, ó, for each para cada ctr in fr.controls, tá? Então quando eu fizer isso, ele vai entender que para cada next ctr, tá? Para cada controle que ele fizer, ele vai rodar por todos os controles que existem dentro do user form onde você colocou esse código aqui para rodar, tá? Então para cada vez que isso aqui acontecer, eu vou verificar os tipos de controle que eu estou utilizando, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o backcolor do meu user form, tá? Então fr.backcolor vai ser igual a ele mesmo, né? Então você pode até colocar aqui como md cores ponto e pegar a cor aqui, tá? Então cor FR fundo, tá? Então assim ele vai colocar essa cor aqui para você no próprio formulário, na backcolor do formulário, tá? Além disso, você também vai precisar colocar em todos os outros controles. E aí, né, para você poder fazer agora a separação, né, colocar isso nos lugares certos por tipo de controle diferente, sem você precisar programar um por um, você vai usar um if, né, ou melhor, a gente vai usar um conjunto de ifs aqui para poder rodar isso, tá? Mas como que você pode fazer um if sendo que eu não tenho o nome do controle? Você vai usar isso aqui, olha, if type of, tá? Esse type of ele vai te ajudar, tá? ctr is, e aí você pode colocar aqui msforms ponto e o controle que você quer monitorar, tudo bem? Então eu vou começar aqui, olha, acompanhando minhas cores. A primeira que eu tenho é LT é de listbox, então listbox down. E o que eu quero configurar para listbox? Eu quero configurar o fundo e a fonte. Então ctr.fundo.backcolor vai ser igual md cores.cor, e aí eu vou colocar o LT fundo, ok? Depois ctr.forcolor vai ser igual a md cores.cor LT fonte, tá? And if, ok? Vou fazer a mesma coisa para os próximos. Próximo LB, tá? LB é mais fácil. If type of ctr is msforms.label,
then, e aqui como eu só vou tocar uma cor, eu posso até colocar aqui na mesma linha, tá? ctr.forColor é igual a md cores.cor, e aí eu vou colocar aqui lb font, tá? Próximo tipo, tb. TB eu tenho dois tipos, tá? Então o TB ele vai ser aqui, olha, fundo, e vai fazer também a fonte, tá? Então if type of, e lembrando, você poderia copiar e colar isso daqui também, tá? ctr, porque é a mesma coisa, is msforms ponto, e aqui vai mudar, tb é text box, né? Então then, e aí eu vou colocar aqui ctr.backcolor, backcolor, agora sim, vai ser igual a md cores.cor tb fundo, né? Então .cor tb fundo, ok? Mesma coisa aqui para o forColor, né? Então ctr.forColor vai ser igual a md cores ponto, e aqui eu vou colocar o cor tb fonte, beleza? Foi os TBs, agora são os CBs, né? And if type of, e aí eu vou colocar aqui ctr is msforms ponto, combo box, né? Que é caixa de combinação, comando botão ao próximo, ponto combo box, then ctr.backcolor vai ser ponto backcolor. É muito chato isso dele não completar aqui os nomes, porque a gente já está acostumado, a gente acaba batendo tab e ele pega errado ali, mas tudo bem, faz parte. md cores.cor, e aí eu estou agora no cb, né? Então cb fundo, e ponto ctr.forColor vai ser igual a md cores.cor cb fonte, tá? And if, beleza, agora são os BTs, né? BT também é a mesma estratégia, if type of BT ctr é igual a is msforms.command button then, e aí ctr.backcolor vai ser igual a md cores.cor bt fundo 1, tá? E ctr.forColor vai ser forColor vai ser igual a md cores ponto cor bt fonte 1, ok? Então aqui foram só os uns nos BTs, tá? And if, beleza? Então a gente fez todos ali, né? A cor 2 eu não vou usar aqui, né? Vou deixar para outro momento, tudo bem? E ele já vai atualizar isso aqui para você, beleza? O que eu tenho que fazer agora aqui no VBA, né? Eu vou, mania de salvar, Ctrl R, eu vou vir aqui no meu user form, tá? E eu vou pedir agora para que ele rode essas cores para mim, tá? Então eu vou vir aqui, olha, no user form initialize, tá? Então o user form initialize, eu vou chamar aquele módulo de coisas que eu acabei de criar, md call, né? md cores.atcores. Só que lembra que eu tenho que mandar algum FR para ele, né? Algum formulário. Então eu vou colocar me, né? Então manda o próprio formulário lá para ele, tudo bem? Vamos ver isso aqui rodando, tá? Então rodou aqui. O que ele vai fazer aqui para você? Olha, então eu pedi para que fosse cinza, clarinho, né? Os fundos aqui, olha, percebe que todos os fundos aqui de lista e tudo mais, já está tudo certo. E aqui o texto cinza escuro. Então ele colocou a cor certa, funcionou em todos os lugares. Então isso é ótimo pra gente. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora, tá? É o seguinte, eu vou colocar aqui dentro dessa minha lista, e é por isso que eu coloquei uma lista, eu vou colocar as opções de cores, tá? Então, olha que legal. Eu vou falar para ele o seguinte, ó, que dentro da minha... E eu vou fazer isso dentro da própria estratégia de trabalho que eu tenho ali no initialize do meu user form. Normalmente eu faria um módulo separado para fazer isso e tudo mais. Quem está acostumado com os vídeos do canal sabe que eu faria isso mais organizado. Mas, nesse caso, eu vou fazer isso dentro da própria initialize, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, então o call deu certo, né? Então antes de fazer o call, eu vou colocar dados dentro da minha lista. Vou falar o seguinte, ó, with me.lt
listbox, né, porque eu não dei nome, então é listbox 1 and with, tá? Mania de chamar tudo de listbox, então, enfim, quando eu faço diferente, até eu estranho, tá? Mas enfim, o que eu tenho que fazer aqui? Como que eu coloco essas opções aqui, esses padrões de lista aqui dentro? Tá? Eu preciso agora definir algumas coisas. Então, começando aqui por um L, tá? Então aqui dim L as double, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, vai lá na minha planilha, tá? Primeiro, deixa eu até fazer aqui o seguinte, ó, with pl cor and with, tá? Então, primeiro define o L. L vai ser igual a ponto range, cifrão A, cifrão I, 1, cifrão A, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. Assim definiu a última linha, tá? Aí agora eu preciso pegar essas informações e colocar dentro ali da minha lista, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, dim rg de range as string, ok? Eu vou criar essa string aqui. Então rg vai ser igual e faz desse jeito, ó, aspas, apóstrofe, aspas, e comercial ponto name, e comercial aspa, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão A, cifrão 2, dois pontos, cifrão A, cifrão I, L, cifrão A, cifrão 2, dois pontos, cifrão A, cifrão I, L, tá? Então assim ele vai ficar certo aí para você, independente do tipo de informação que você tenha, tá? Aqui eu não vou me preocupar com outros dados como largura, coisa do tipo, porque para mim não vai fazer a menor diferença fazer essas estratégias. Quem já viu outros vídeos sabe que eu trabalho com larguras e outras coisas também dentro da atualização da lista para fazer elas ficarem perfeitinhas como você precisa, tá? Mas agora eu vou pegar esses dados e vou colocar dentro da minha listbox. Então, ponto raw source vai ser igual a RG, que eu acabei de criar. Depois eu vou colocar algumas outras informações que talvez eu possa utilizar, como por exemplo, lembra que eu toquei lá ele como ponto multi-select, eu falei que ele ia ser single? Você pode colocar isso aqui também, se você quiser, se você não quiser alterar isso lá. Ou ponto list style, para você poder colocar ele aqui como option e coisas do tipo. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, o column count, eu sei que ele vai ser sempre 1, porque eu tenho só uma coluna, mas eu quero que ele tenha um ponto column heads igual a true, para aparecer o título ali, que é aquele título padrões que eu escrevi lá em cima, tá? Se eu rodar ele desse jeito, agora olha que legal, apareceu lá padrões, fundo claro, fundo perfil escuro, né? Então padrão em azul, né? E aqui o padrão em vermelho. E esse caso aqui, né, de perfil fundo claro, é o inicial que eu gostaria que ele começasse selecionado, tá? Tem um detalhe aqui, quando você está trabalhando com list box, existe uma limitação do próprio controle, ele não permite que você marque a caixinha ali automaticamente no começo, a não ser que você não utilize ali o raw source, tá? Então esse é um detalhe que tem que ser levado em consideração independente do projeto. Aqui, como eu disse, eu não estou me preocupando muito com essa mecânica, tá? Então qual que seria a diferença? Você pode fazer ele com raw source ou você pode fazer ele como add item, tá? De cada um dos seus itens e depois fazer aí sim o preenchimento, aí ele vai permitir que você faça isso. Porém, aqui eu não vou me preocupar com isso, eu vou deixar aqui o raw source, ele costuma ser melhor, porque ele costuma funcionar mais rápido, porque o add item tem que selecionar um item por vez, né? Como eu tenho 4 aqui não ia fazer muita diferença, mas na prática, numa situação que você pode ter uma quantidade bem maior de itens ali, isso pode fazer diferença para você. Então, no meu caso, como é só um exemplo, eu não vou me preocupar com isso, então ele vai começar a desmarcar a caixinha, eu clico ali, ele vai ficar igual, ele não vai mudar. Porém, quando ele clicar nos outros, agora eu quero que ele altere aquela cor, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, olha, deixa eu parar aqui a execução, né? Vou vir aqui novamente no código agora da lista, tá? E eu vou fazer para ele o evento change, tá? Então, que vai acionar ali qual eu já estou procurando. E aqui eu vou procurar o seguinte, ó, dim l as double dim, melhor, posso até chamar de i as double aqui já diretamente, tá? Que vai ser um contador qualquer, tá? E aí aqui eu vou falar para ele o seguinte, olha, verifica ali dentro para mim dessa estratégia, né? Então, with me.lt, né? Então, ou melhor, listbox1 and with. Ok? E aí eu quero descobrir qual foi o item que a pessoa fez ali a seleção, né? Qual item que a pessoa fez o clique. Então vou deixar aqui como clique mesmo, vai ficar até melhor. Clique. Então qual foi o item que a pessoa fez ali o clique, tá? Então primeiro, deixa eu tirar esse carinha aqui que ficou duplicado agora. Quando a pessoa seleciona, como que eu faço ele rodar isso? For i igual a 0 to.listCount menos 1. E aqui um next i, ok? Beleza, então ele vai rodar por todos os itens, eu quero descobrir qual item que está selecionado, né? Então, if.selected
i igual a true, then ele vai fazer alguma coisa, and if. Assim eu descubro qual foi a linha que a pessoa clicou. Lembra que eu tinha uma variável que eu criei pública que pega a linha da cor, né, que criei ali cor. Eu vou descobrir agora qual a cor correta pelo meu list, tá? Então, md variáveis, md cores, na verdade, ponto .l cor, vai ser igual a pl, vai ser igual ao pl cores, ponto cor, ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, que é onde volta o nome das cores, né, ponto find, e aí o que eu estou procurando, né, o at, dois pontos, igual a o nome da cor, que é o meu ponto list, i, né, então isso daqui que vai ter o nome da cor, porque é o que está selecionado lá para a pessoa. E aí aqui, look in, dois pontos, igual a xl, values, look at, dois pontos, igual a xl, role, ponto raw, tá? Então isso aqui vai pegar essa informação, e depois que ele pegou essa informação, eu quero chamar aquela atualização de cores, tá? Então, call md cores, ponto, at cores, e depois exit for, porque não precisa fazer os outros, tá? Então, opa, beleza. Fez isso daqui, vamos rodar ele pra gente ver, tá? Então, cliquei aqui no primeiro, como eu disse, né? Ele veio aqui, opa, argumento não é opcional. Ah, tá, esqueci aqui, olha, do me, né? Para ele enviar ali esse argumento. Então ele não vai fazer nada porque eu cliquei no primeiro. Quando eu clicar aqui no segundo, olha lá, ele já mudou ali pra gente. Cliquei no terceiro, cliquei no quarto. Tá? Você vai perceber que a única que não vai alterar vai ser a list box, né? Então você vai clicar aqui, ele vai alterar todos os outros elementos, mas não vai mudar a list box. Por quê? A list box ela tem algumas limitações, ela tem algumas gambiarras, digamos assim, dentro dela, dentro da criação da list box, por isso algumas coisas dão alguns bugs mesmo, tá? Não adianta você tentar fazer ela ficar perfeita, como o caso de a gente deixar a bolinha marcada ali desde o começo, desde a abertura do seu user form. Ele não se comunica com alguns elementos aqui dentro, tá? Então, principalmente essas bolinhas aqui que a gente coloca, né, que é esse option aqui que a gente utiliza, ele faz com que você tenha um comportamento um pouco diferente. Por exemplo, se eu fechar aqui esse formulário e só rodar ele de novo, você vai perceber que ele vai seguir o padrão vermelho, né? Então ele seguiu aqui corretamente, ele consegue colocar essas cores ali atrás, mas ele não consegue fazer isso quando tem algum elemento externo tentando manipular a sua list box. Por quê? Porque essa combinação que a gente fez aqui de utilizar raw source, que é muito rápido, né, junto com option button, faz com que ele perca um pouco o próprio controle, digamos assim, desse elemento, tá? E por conta disso ele não deixa que você faça essas manipulações. Porém, como que eu faço então para ele não ficar esse rosa aqui inicial? Porque eu não queria isso. Primeiro passo, eu vou vir aqui, olha, eu vou pedir para que ele faça também no userform initialize que o md cores, né, ponto L cor vai ser igual a 2, tá? Então toda vez que ele abrir isso daqui, ele vai fazer que é igual a 2. Então assim já fica sempre cinza no começo, mas eu continuo com o problema ali da minha list box. Uma coisa que você pode tentar, e isso vai mudar de computador para computador, é o seguinte: eu vou tirar aqui, olha, o style option, tá? Às vezes, quando você faz isso aqui, opa, deixa eu rodar ele aqui novamente. Peraí, ah tá, eu coloquei isso também lá na lista, né? Então deixa eu até tirar ele daqui e tirar ele de lá. Ctrl R, quando a gente faz aqui a configuração dele, né? Ele tá aqui no seu F4, né? Então aqui eu coloquei ele também para ele ter option, vou colocar aqui como plan, tá? E aí ele vai mudar ali o comportamento dele novamente, tá? Então olha, ele não tem as bolinhas ali, tá? Mas mesmo assim, percebe que para o meu computador ele continua não funcionando ali de trocar as cores da própria list box. Para alguns computadores isso vai funcionar, para alguns computadores isso não vai funcionar, tá? O que eu aconselho? Se você for utilizar esse tipo de estratégia, aí você vai precisar medir. Ou você coloca ele como add item para cada item, por exemplo, se você for trabalhar com uma list box, ou você faz alguma outra estratégia. Na prática, o que eu prefiro fazer? Colocar essas informações dentro de uma caixa de combinação. Aqui eu quis colocar dentro de uma list box para vocês verem essas diferenças, então percebe que funcionou para tudo, menos para list box. Esse foi o primeiro e único controle que a gente percebeu que dá esse bug aqui quando você tenta fazer esse tipo de comunicação, mas era esperado porque a list box ela dá alguns bugs mesmo. Apesar de ela ser super fácil de você criar, de você configurar e muito útil,
ela tem umas limitações ali dela, e a gente sabe que a List View ela vem para poder tirar um pouco dessas limitações. O que você pode fazer? No seu projeto, você pode optar por ter listbox que sejam genéricas e que combinem ali com os padrões que você está utilizando no seu projeto. Tá? Isso vai fazer com que você tenha ali um resultado melhor, sem precisar sair da raw source, né? Sem precisar alterar, principalmente se você estiver trabalhando com listas grandes. Tudo bem? Se não, trabalhar com add item mesmo, ok? E a última coisa que a gente vai fazer aqui é esse command button. A gente vai fazer uma mudança aqui nele, olha. Vou vir aqui nele, não no evento click, mas no evento mouse move. Eu vou falar para ele o seguinte, olha, que quando ele fizer o mouse move, o if me.command button, né, então, que é o botão ali que eu estou trabalhando, and o if, eu vou alterar ali, então, ponto backcolor vai ser igual mdcores.cor bt fundo 2, tá? E o ponto forcolor vai ser igual a mdcores.cor bt fonte 2, tá? E aí, dentro do meu user form, eu vou criar aqui um mouse move também para o meu user form, tá? Isso, lembrando, a gente já fez isso em outros itens também, tá? Mas enfim, só para vocês entenderem como isso daqui pode funcionar, eu vou falar aqui o if me.command button and if, e aqui eu vou falar para ele também o seguinte, isso aqui funciona, tá? Ponto backcolor vai ser igual mdcores ponto, então fundo 1, e aqui o ponto forcolor vai ser igual mdcores.cor bt fonte 1, tá? Então aqui ele virou 2, lá ele vai virar 1. Então quando eu fizer, quando eu rodar esse projeto assim, agora quando eu passar o mouse ele alterna aqui no padrão de cinza. Quando eu pegar uma outra padrão de cores, ele vai alterar também entre os outros padrões de cores. Então percebe que se você faz essa mecânica desse jeito, estratégias que você criou que tem a ver com essas cores, desde que você use o nome da cor agora que você definiu, eles vão funcionar e a programação vai continuar funcionando também, mantendo uma estratégia legal de trabalho para você, tá? Você vai perceber que aqui nas caixas ele vai funcionar perfeitamente, né? E mesmo as informações que já estão preenchidas, elas continuam mudando, acompanhando também o que você já programou anteriormente, tá? Então essa aqui é a nossa dica de hoje, aí para você poder aprender a fazer tipos diferentes de cores, né, padrões diferentes de cores, sem precisar sofrer muito aí na sua estratégia. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.